podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com José Mendes. José Mendes, bem-vindo ao Memória do Futuro. Obrigada por teres aceito o nosso convite. José, tu estás num daqueles padrões de convidado que, por norma, nós não recebemos. Estás em tenra idade, mas o que é certo é que já deste por terminada a tua carreira enquanto atleta profissional no ciclismo, no qual estiveste muitos anos, com um percurso brilhante. Parabéns por isso também. Obrigado. E gostava mesmo de começar por aí, que era perceber o porquê de teres tomado agora esta decisão e o que te levou a isso também. Sim. Em primeiro lugar, olá Andrei, obrigado. Eu é que agradeço o convite de estar aqui, poder falar sobre a minha carreira. Claro. A decisão de ter terminado a carreira, pronto, sabia que este dia um dia tinha que chegar, não é? Claro. Sobretudo para quem trabalha num esforço sempre tão grande, não é? Quanto um atleta profissional de determinada modalidade. De um atleta profissional nunca são muito longas e sabemos que o dia de deixar de praticar aquele desporto profissionalmente tem que chegar. Eu já há alguns anos, pronto, já vinha a pensar nessa decisão e o ano passado, digamos que achei que era o momento certo de anunciar e já vou fazer 40 anos, pronto, muitos anos, comecei com 10, 11 anos. Eras muito novo, de facto. Não era profissional, claro, era praticar por lazer, daí veio o gosto pelo ciclismo, mas foi toda uma vida dedicada a este desporto e pronto, e depois nestes últimos anos já comecei-me a ver um bocado a ajudar, a aconselhar os mais novos, a ajudar nas provas, muitas vezes já me via como quase diretor desportivo ali a dar uns conselhos. Mas quer dizer, apesar de tu acreditas que ainda tinhas uma boa condição física? Ou já começavas também a sentir algum cansaço? Ou foi porque começaste mesmo a ver-te num outro papel? Porque essa parte que me diz agora é muito interessante, sim. Não é? Que de repente já te vias mais a aconselhar, não é? Do que a olhar se calhar para a tua carreira, não é? Sim, eu tinha um objetivo que era terminar a carreira, mas sentir que porque quis, não porque já não conseguia ou porque... Lesões que às vezes acontecem, sim, e é tão triste, não é? Casos desses. Infelizmente tive algumas, mas pronto, consegui ultrapassar, mas dizer, olha, tive que deixar o ciclismo porque já não tinha capacidade física ou porque... Não, até dentro da equipa sentia-me útil, conseguimos fazer uma época razoável, a equipa, já agora para sim, a última equipa onde estiveste. A última equipa que eu estive era uma equipa das Filipinas. Eu fui lá ter porque o projeto começou com o diretor era um português que pronto, conheceu um filipino que chegou a viver cá em Portugal. Depois pronto, a equipa começou. Bem, isto de ir de Guimarães para Filipinas também tem muito que se diga, também é interessante perceber essa experiência. Exato. E pronto, fui lá ter aquilo, primeiro ano não correu, pronto, era o primeiro ano da equipa, a equipa das Filipinas que queria vir correr para a Europa, pronto, mas eu senti-me útil, sentia-me bem com as pessoas e pronto, tive esse ano na equipa, continuei para o segundo ano, entretanto os portugueses que estavam lá saíram e eu fiquei, pronto, e sentia-me útil na parte não só de ciclista, porque continuava fisicamente a ser útil à equipa, mas notava que também ajudava muito a equipa na parte da organização, de conselhos aos mais jovens, já planeava os treinos a alguns, pronto. Era tudo, eles vir das Filipinas, do outro lado do mundo, para aqui para a Europa e não sabiam o que era a cultura do ciclismo aqui, em Portugal, em Espanha, corremos em vários sítios. E pronto. E comecei-me a ver nesse papel. Claro, começaste a descobrir outras valências, outro gosto, não é? Mas não foi o motivo principal, foi digamos, o conjunto de todos os fatores, pronto, a idade, não é? Que não perdoa. Pronto, em termos de objetivos profissionais já não tinha muitos, era mesmo só estar na equipa e poder ajudar e
pronto, se conseguisse um resultado, como é óbvio, sentia-me feliz, mas muitas das vezes abdiquei para poder ajudar um colega de equipa, às vezes a terminar uma prova, porque eles vieram para cá, mas estavam ainda muito verdes, digamos, ainda tinham muito para evoluir. E pronto, e esse era Atletas que vieram das Filipinas Sim. para competir em Portugal? Nós tínhamos, era praticamente só filipinos, depois tínhamos era eu, um português, tinha entrado, isto no segundo ano, no primeiro ano eram filipinos e tínhamos 3 portugueses. O segundo ano é o português, tínhamos um holandês, um espanhol e um brasileiro. Pronto, e este grupo de estrangeiros, o papel era ajudá-los a desenvolver, não é? E a reação destas pessoas quando conheceram Portugal, como é que foi? Sim, eles o primeiro ano chegaram a viver cá, muito agradecidos. É um povo que eu realmente gostei muito de conhecer e são super agradecidos, muito respeitadores. E depois do segundo ano mudaram-se para a Espanha, pronto, tinham lá um espanhol. Onde também há outros apoios ao desporto, sabemos bem, não é? Que é bem diferente. Sim, foram para Benidorm, que é um local para além do clima. Claro. Que eu também durante a minha carreira cheguei a fazer isso. No inverno cheguei a ir para Benidorm para treinar com outras condições claro, climatéricas. menos agressivas. E depois tem lá muitos ciclistas profissionais e eles estar a treinar ali no meio daquele, mas o campeão do mundo, cruzavam-se, então para eles era motivador estar ali, viveram ali não sei se 6 meses. Qual foi a nível pessoal os melhores ensinamentos que trouxeste essa experiência das Filipinas? Foi conhecer o país, que eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, conhecer o país e depois viajei para todo lado. Uma equipa estava a começar, não era fácil arranjar provas para fazer, e então cheguei a ir ao Uzbequistão, cheguei a ir ao Irão, cheguei a ir a Taiwan, Azerbaijão. Infelizmente estás-me a dar vários nomes que hoje em dia se encontram num conflito de guerra. Se fosse agora, se calhar alguns desses países... Tiveste a oportunidade de ver o país de outra forma, sim. Não é? Taiwan, por exemplo, sim. Claro. E é um pouco diferente daquilo que a gente... Ou a ideia que temos cá, depois de estar lá, senti-me super seguro em todos esses países. Pronto. É uma realidade diferente. Pudeste ver com os teus olhos algo que a muitas pessoas só chega através das notícias e ainda que não seja falso, chega pouca informação, não é? Sim. Falando ainda um bocadinho sobre a tua carreira e já que fizeste esse balanço, não é? Do porquê de teres tomado essa decisão agora, numa entrevista tua ao Jornal Record, no qual falavas exatamente da decisão que tinhas tomado de terminar a carreira, tirei aqui uma frase que... Gostava de ouvir de ti uma explicação dela. Porquê? Porque eu explico-te, porque tens tantas conquistas, as quais eu até fiz questão de destacar algumas e a seguir vou dizê-las, que esta frase deixou-me um pouco surpreendida e com curiosidade de ouvir por ti o porquê de a teres dito, não é? Não fui um corredor ganhador, mas sem dúvida estou muito contente de tudo o que consegui no ciclismo. Vamos por partes, antes até mesmo de falarmos um pouco do teu palmarés. Porquê é que não te consideras um atleta ganhador? Ganhador no sentido de ficar em primeiro, não é? Porque há corredores, sei lá, os sprinters ou aqueles atletas de topo que ganham todos os anos, ganhavam provas, não é? E eu não era esse corredor, eu havia épocas que não ganhava nenhuma prova. Okay. Pronto. Era um corredor, nos meus melhores anos, era muito regular, terminava sempre nos primeiros, nos 10 primeiros, 5 primeiros, e para mim já era... Agora, o facto de dizer que não era um ganhador, não era um corredor que ganhava muitas provas, mas o ciclismo não é só do corredor que ganha a prova, daí que eu dizer... Completar a etapa é muito importante, não é? Também, sim, claro. Houve provas só de terminar, para mim já era um ganhador, só que, não é? Eu fiz 2 vezes a volta à França, e entre quedas e ficar doente. E como há pouco dizias, às vezes são percursos de 4, 5, 6 horas a pedalar, não é? Sim. Quer dizer, são 21, uma resistência 21 dias de prova. Há dias que temos essas etapas longas, 5, 6 horas, outras menos um pouco, mas rondava por aí. E depois apanhámos bom tempo, mau tempo, tudo.
E depois as quedas, que infelizmente fazem muito parte deste desporto, e realmente a volta à França fiz 2 vezes e pelas quedas, só ter terminado para mim já foi considerado uma vitória, mas eu penso que disse essa frase porque, no sentido de não ganhar provas, porque há corredores que sim, que todos os anos ganham 5, 10 provas, são ganhadores, não é? Claro. E as equipas contratam-nos por causa disso. E depois há outros corredores que viam um pouco nesse papel de uma parte, como eu disse, como fazia ali sempre nos 10 primeiros, nos 5 primeiros, havia equipas que era importante ter esse tipo de corredores, e também corredores que ajudem esses tais a conseguir vencer, porque é um desporto... Uns puxam pelos outros, não é? Embora muita gente, quem não segue o ciclismo, é um desporto muito de equipa. Parece um desporto individual, quem só ganha um e vai ao pódio, mas é um desporto muito de equipa. Aquela imagem ajuda muito para quem está em prova. A nós impressiona-nos muito quem está na televisão, ver-vos tão direitinhos ali a competir, todos naquelas bicicletas de pneu muito fininho, e vocês vão... Sim, e normalmente as equipas vão organizadas, todas. Aquilo é o trabalho de equipa que está a fazer. Naquele momento a equipa vai para a frente para impor o ritmo mais forte, porque o líder da equipa se dá bem com isso, naquele momento da etapa, que seja um ritmo mais alto para reduzir o grupo principal e depois atacar uma série. Há muita tática dentro do ciclismo e é um desporto muito de equipa, embora É o que eu digo, para nós da televisão parece que vai ali um maestro a levar a orquestra, que vocês fazem um desenho lindíssimo e todos juntinhos, mas o que eu digo é, nós olhamos para essa parte estética, mas para vocês que estão a competir, com certeza é interessante, esse grupo não está ali daquela forma por acaso, não é? Portanto, não, vocês todos puxam uns pelos outros. Há uma tática antes da prova, em algumas provas pode-se levar rádio, comunicação, o diretor do carro também vai dando indicações, vai dizendo indicações do que é que temos que fazer a cada momento, mas é todo um desporto de equipa, de planeamento, saber, e um atleta só não pode, assim, pode acontecer, ganhar uma prova, mas sozinho, pelas circunstâncias da corrida, mas sem uma equipa é muito difícil conseguir vencer as provas. Claro. Ainda agarrando um bocadinho nessa tua frase em que dizias que não te consideravas um ganhador, e já explicaste porquê, fico também ainda com vontade de perguntar, agora numa fase de fim de carreira, já tiveste tempo com certeza para fazer um balanço do impacto também que toda esta carreira teve até na tua vida pessoal, não é? E que também o homem que se fez também foi muito a partir do ciclismo, porque começaste com 10, 12 anos, eras muito novo. E nesse balanço que fizeste, pergunto-te se também já conseguiste perceber o que é que ficou a faltar fazer para que chegasse então a esse patamar que tu dizes de maior regularidade, não é? Sim, de ganhar mais etapas, não é? É assim, ganhar só pode ganhar, como se costuma dizer, só pode ganhar um. Claro. E assim, é um desporto muito exigente. Eu para chegar ou para conseguir aquilo que consegui, que foi muito. Pronto, já tinha que ter talento para isso, mas claro, os do topo, aqueles que vencem, são super atletas, levam tudo ao pormenor. Eu acredito que dei o melhor de mim. É óbvio que se calhar que se voltasse atrás, num momento ou outro, podia ter melhorado aqui e ali, mas em geral sinto-me satisfeito com os objetivos conseguidos. Soubeste sempre lidar bem com os diferentes resultados? Sim, eu acho que o importante é também saber que não é só ganhar, não é? Eu posso praticar desportos, estamos a falar do ciclismo, que foi o claro, é a experiência que tens. Que eu pratiquei, mas não temos que só ir para o desporto para ganhar. Há várias maneiras de estar no desporto, e no ciclismo, como é um desporto em equipa, como eu disse, ou mesmo quando estava numa equipa, não tínhamos ninguém para ganhar, mas tínhamos que estar dentro da equipa, dentro da corrida, de maneira a que mostrássemos a camisola, se conseguíamos andar fugido naquela prova, conseguir uma camisola secundária, sem ser a camisola de líder, essas coisas. E eu passei por isso, tive em equipas que lutavam para ganhar
E eu cheguei a fazer esse trabalho quando tínhamos um atleta que estava com a camisola amarela. Sim. A equipa no dia a seguir tinha que ir para a frente do pelotão. Eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho e sinto-me orgulhoso por ter conseguido. E depois tínhamos, que eu já tinha dito, equipas mais pequenas, mais modestas, que não tínhamos ninguém para ganhar e tínhamos que tentar correr de outra maneira. Daí eu dizer que há várias maneiras de estar no desporto e no ciclismo, sem dúvida. Posso ser um atleta só de tentar andar protagonismo, andar na fuga, aparecer na televisão, mas depois no fim quem vai ganhar é o outro, não é? Porque se esteve a resguardar no pelotão, a equipa ajudou, essas coisas. Sempre soubeste te proteger desse lado da imprensa. Tenho a ideia que eras uma pessoa que sempre foste um atleta mais discreto. Eu acho que sempre sabia que ganhar não era o mais importante e pronto. Felizmente tive essa oportunidade, consegui ganhar e soube. Acho que também é importante saber ganhar, mas depois também tive momentos maus que até não consegui terminar algumas provas, outras que terminava com dificuldade, mas consegui ultrapassar esses obstáculos e muitos desses dias que foram, em termos de resultado, ou para quem estava a ver, foi um dia mau, e para mim foi um dia mau, mas ter concluído ficaram como vitórias. Como eu referi, a volta à França e outras provas que tive muito difíceis. Eu tenho aqui uma pequena mini lista de algumas conquistas mais significativas a partir de 2003, por exemplo. Primeiro lugar no Campeonato Júnior de Portugal, segundo lugar no Campeonato de Portugal de Ciclismo Sub-23, ainda um terceiro no mesmo campeonato, mas em 2009. Primeiro lugar na terceira etapa do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras. Primeiro lugar na sexta etapa, Volta a Portugal. Primeiro lugar na etapa de Giro. Terceiro no Campeonato de Portugal de Ciclismo, primeiro lugar no Campeonato Português de Estrada, e depois vamos ter que falar com alguma calma da tua presença nos Jogos Olímpicos, porque é algo muito significativo. Sim. E eu vejo aqui tantas conquistas que ainda achei mais estranha aquela frase que li, e foi por isso que tentei explorar um bocadinho esse teu lado e que tu a pudesses explicar de outra forma, que nem sempre na imprensa é possível, não é escrita. Mais referente à parte de profissional. Claro. Eu, quando... Nas camadas jovens, sim, era um corredor que ganhei muitas provas. Verdade. Era chamada à seleção nacional. Sim, aí, Não por acaso estiveste em 3 clubes tão grandes, já vamos falar disso, não é? Como o Benfica, o Porto e o Sporting. Sim. E sim, essa fase da minha carreira, até chegar ao profissionalismo, sim, era um corredor ganhador, ganhava. Depois, quando passei a profissional, adaptei-me primeiro. Nas camadas jovens é diferente, não é? Nós, uma categoria, temos atletas com duas idades diferentes, não é? O primeiro e o segundo ano, e quando passamos para sub-23 já são 4 anos, e quando passamos para profissionais apanha todo tipo de atletas, os mais experientes, os mais... Mas já que falavas dessa fase de júniores, onde disseste que foste mais ganhador e depois, claro, quando foste para outros clubes e também noutra idade, defrontaste com pessoas também, elas com muita experiência, não é? Que te davam muita mais... havia alguém para quem mais concorrência mesmo, né? No fundo é isso. Mas é giro, se calhar começarmos mesmo agora um pouquinho pelo início das coisas e explicar-nos como é que também começou a tua carreira, porque... para chegares àquela fase de júniores tão forte, e foi nessa fase provavelmente estiveste pelos 3 clubes que mencionei, foi mais tarde. Profissionais, esses 3 clubes foi mesmo como profissional. Como profissional. Sim. Como é que chegaste então até essa tua fase de júniores, não é? Onde estavas mais forte? Sim, sei que há pouco falávamos que o Mário Miranda está muito ligado a esse início, não é? Que também já esteve aqui connosco. Eu comecei com 10, 11 anos, por influência do meu pai. O meu pai gosta de andar de bicicleta, ainda hoje pratica ciclismo regularmente, e ele chegou a praticar, mas não chegou a ser profissional, e esteve com o Sr. Mário Miranda. O Sr. Mário Miranda tinha uma equipa, ele sei que quis praticar, mas depois desistiu de tentar chegar a profissional, mas continuou ligado ao ciclismo, praticava. E o meu gosto veio daí. Claro, tu em pequenino tinhas aquela referência do teu pai, não é? O meu pai
Eu lembro-me que trocou de bicicleta e a bicicleta antiga dele passou para mim e eu comecei a andar com a bicicleta dele, depois comecei a treinar com ele e o meu pai levava-me para treinar com ele. Lembro-me que ao início o meu pai levava-me nos treinos, tinha que esperar por mim, depois chegou a altura que eu já o deixava para trás, ao meu pai, fui evoluindo. Claro. Pronto, foi uma fase engraçada de ver para mim e para o meu pai, que ele acho que não é ver acompanhar-me, pôs-me no entrei no ciclismo muito por culpa dele. E que vos permitiu também ter momentos bons, não é? De pai e filho, Sim, digamos assim. Isto foi em Pevidém, não é? O primeiro, sim, estavas a dizer que foi em Pevidém o começou primeiro em clube. Pevidém, chamava Centro de Ciclismo de Pevidém. O Sr. Mário Miranda era o mentor daquele projeto, Claro. depois tínhamos mais pessoas que ajudavam, o meu pai ajudava muito, os pais dos outros atletas também, depois tínhamos o Sr. Noé, que era digamos, o diretor desportivo, que andava connosco para todo lado, pronto, e cresci ali. O Sr. Mário tinha a oficina de bicicletas, reparava ali as bicicletas, ele era o ponto de encontro, encontrávamos ali para treinar, depois ele... E por que locais da cidade vocês treinavam? Assim, de início, eu com 10, 11 anos não fazia muito, andava muito ali, muito perto, Vidém, São Cristóvão, Gondar, fazia tipo um circuito para não andar muito longe, fazia voltas. Depois, mais longe já era, como eu tinha dito, com o meu pai, para ir acompanhado. Pronto, depois aos poucos, com a idade, comecei a fazer muito Famalicão, de Póvoa de Lanhoso, andava sempre aqui num raio de, não sei, 50 km, treinava por aí. E pronto, e o meu pai acompanhou-me muito nesse crescimento, porque ele, como eu disse, ainda hoje treina e então fazíamos treinos em conjunto com o grupo dele, que ele tem um grupo como ele, de cicloturistas que gostam de... Para o teu pai deve ter sido um orgulho de ver Sim, o filho acho nessa que sim. fase júnior tão forte, depois a estar em 3 clubes tão importantes ainda, a ir aos Sim, Olímpicos. depois apoia o meu pai, a minha mãe, a minha família, a minha avó, que ainda é viva, e que os meus irmãos sempre me acompanharam, sempre me apoiaram para que eu conseguisse atingir aquilo que consegui. Claro que sim. Diz-me uma coisa, entre estes 3 clubes, e já que falámos tanto deles, e até para perceber como é que tu entras para esta fase mais profissional, não é, da tua carreira, começas pelo Benfica, certo? Eu estava em sub-23, entretanto a equipa de Pevidém foi muito no início, depois pronto, comecei a crescer, as equipas, comecei a ser cobiçado, entre aspas, por outras equipas, e eu tinha outros, queria chegar mais longe. A equipa de Pevidém, pronto, era uma equipa muito familiar, como eu tinha dito, era o meu pai levava-me... Já não te trazia tantos desafios, Pronto, não é? e eu Como acabei, isto para sim, outros... acabei por aceitar, fui para a Vila de Conde, para uma equipa que na altura era considerada uma das melhores equipas de formação cá em Portugal. Pronto, e depois, coincidência ou não, a equipa de Pevidém passado, não sei se 1 ou 2 anos, acabou por terminar, porque era, como eu digo, era muito familiar, era eu e o meu pai ajudava, Claro. Talvez nessa fase já não me recordo, mas no início tínhamos era o Ângelo, que também era o filho de um amigo do meu pai, o tio Campos. Tínhamos depois também ali em Gondar outro do Baninho, que o filho também corria. Pronto, era muito familiar. E eu quis dar esse salto e o meu pai apoiou-me. Pronto, na altura custou um pouco deixar o clube da terra. Claro. Mas pronto, toda a gente entendeu e como é que surgiu essa oportunidade, esse convite do começaram Benfica? a ver as provas que eu Pois. fazia, viam, pronto, era um pouco, a equipa era um pouco limitada, eu ia às provas um bocado quase sozinho, não é? Tínhamos, e mesmo em termos de números éramos poucos, acho que éramos 3 ou 4, enquanto que as outras equipas eram mais compostas, 6, 7 atletas. Pronto, surgiu esse convite de Vila de Conde, pronto, e depois estive lá há vários anos, até sub-23, terceiro ano, até que surgiu o Benfica. E depois Sporting. Não, Então? não, depois, o Sporting e o Porto já foi numa fase mais final da minha carreira. Ok. O Benfica foi o início, eu ainda fiz o último ano de sub-23 pelo Benfica, já com contrato para profissional. Daí que foi, tomei a decisão. O meu sonho era ser profissional, eu dizia isso muitas vezes, e depois quando surgiu o Benfica,
assinei um contrato para cumprir o último ano de sub-23 e depois já tinha se não me engano, mais 2 anos de profissional. Na altura até andava na Universidade do Minho, aqui em Guimarães. Em que área? Eletrónica e computadores. Estava no 2º ano, mas depois tive que decidir que era o ciclismo que queria. Ainda tentei, mas não estava a conseguir fazer as duas coisas bem. A universidade não consegui todos os dias. A universidade podias terminar sempre mais tarde, não é? Agora há ali uma fase da carreira que o corpo ou é naqueles anos ou depois já não dá, não é? É um desporto muito exigente. Um treino, um dia que tivesse um treino de 5 horas e chegava e depois tinha uma aula de laboratórios, tinha estado toda a tarde de pé, aquilo era... E o Benfica dava-te as condições para tu poderes estar nesse sim, nível, não é financeiro? Eu vi ali uma porta que eu disse, isto é o que eu quero. Claro. Eu tinha assinado 3 anos, esse tal ano de sub-23. E o que destacas desse tempo que tiveste do Benfica? Quais os maiores ensinamentos que trouxeste? Sim, ou alguma vitória? Esse último ano esse primeiro ano de Benfica, que foi o último ano de sub-23, ganhei a volta a Portugal de Futuro. Foi o motivo de querer ficar mais um ano, porque eles propuseram-me passar logo a profissional, mas depois, como tinham equipa de sub-23, fizeram uma segunda proposta de ficar em sub-23 e tentar essa vitória, porque eu tinha feito 3º, 2º e só faltava o 1º. E então o Benfica deu-me essa possibilidade de estar na equipa sub-23 e conseguimos esse objetivo. Eu consegui ganhar e depois no ano seguinte passei a profissional, que já tinha idade. Pronto, o Benfica acabou por terminar antes do tempo. Houve problemas financeiros com o investidor. Para tentar explicar um pouco, o Benfica dava o nome, mas depois havia por trás os investidores. O investidor estava ligado ao Lisboa-Dakar, também, penso que também estava ligado ao ténis. E perdeu-se esse apoio financeiro no ciclismo. E aquilo houve um ano que o Lisboa-Dakar não correu bem. Teve que ser cancelado, não sei. Pronto, e aquilo trouxe consequências financeiras para esse. E no ano seguinte teve que terminar a equipa antes do tempo. E tu foste para? Depois mudei para uma equipa cá em Portugal, era a Liberty Seguros. Depois da Liberty estive no Paredes. Tive ali uns anos, fiquei em Portugal. E qual era o meu objetivo? Queria ir correr para fora, que era onde o ciclismo era mais... em Portugal até temos uma grande tradição com a volta a Portugal, mas as melhores equipas estavam lá fora. Então depois tive uma experiência, um ano na Polónia, apareceu uma equipa, eu tinha um manager, um empresário que me ajudava, e surgiu essa oportunidade de ir para uma equipa da Polónia e eu aceitei. É o melhor no desporto também, não é? É que muitas vezes permite os atletas conhecerem países que não iriam, se calhar, noutras circunstâncias. Sim, a equipa permitiu-me fazer provas importantes lá fora, para ser visto por outras equipas. Foi um ano que não correu também, tive uma queda, prejudicou-me um bocado, uma boa parte da época, então tive que regressar, no ano seguinte regressei a Portugal, mais um ano, a equipa do Paredes. E depois foi quando surgiu a equipa da Alemanha, a NetApp, em que estive lá 5 anos nessa equipa. Foi a equipa pela qual participei na Volta à Espanha, que foi a primeira grande volta que estive. No ano seguinte fui à Volta à França. E depois já no último ano, eu tive 5 anos nesse projeto. Entretanto foi mudando de nome, era NetApp os primeiros 2 anos, depois mudou para Bora Argon 18 e agora atualmente é a Red Bull Bora Hansgrohe, para quem acompanhar o ciclismo. E o último ano era Bora Hansgrohe, estava no patamar mais alto do ciclismo, no World Tour, e nesse ano fiz a Volta à Itália com eles. Completei, tinha feito a Volta à Espanha, a Volta à França, e acabei por fazer a Volta à Itália. Giro. Sim, o giro. Mas é o giro. É o giro, é o giro. Mas diz-me, eu agora quando disse o giro, até parei para pensar, disse, caramba, parece que estava a dizer que é giro e queria mesmo falar de Itália. E justamente por isso, porque é muito significativo teres tido a oportunidade de participar nestas 3 voltas tão famosas, vamos mesmo dizer assim, na modalidade. Das 3, qual a que te marcou mais e porquê? É assim, eu vou dizer que foram todas, porque a Volta à Espanha foi a primeira. Pois, tem a sua importância, não é? Pela novidade, claro. Havia aquela 3 semanas
nunca, Era um desafio para um ti desafio mesmo? muito grande e havia muitas dúvidas se conseguia terminar, já não podia, E superaste. sim, terminar, já não podia fazer um resultado, porque não é, muitos atletas têm objetivos, olha, vou àquela prova por este resultado, ali era ir à descoberta e eu queria terminar, e terminei, e bem, até das voltas grandes que fiz, em termos de resultado foi a melhor. Eu, se não me engano, fiquei à porta do top 20. O meu colega, que ajudei-o em algumas etapas, a apoiar, etapas importantes que tive ao lado dele, consegui ajudá-lo, terminou em nono, na geral, e na penúltima etapa, que era das etapas mais duras, fiz sétimo na chegada. Chegada ao Angliru, consegui fazer sétimo, que também é um dos pontos altos da minha carreira, que eu ficou marcado para mim Claro. naquele dia. Pronto, essa por ser a primeira. A volta à França, pronto, é mais importante, é maior, e sim, nota-se, eu na altura, por ser convocado para a volta à França, notou-se que chamou a atenção de toda a gente, da televisão, das rádios, E como é que foi essa sensação? sim, é uma sensação boa, não é? De É, não te fez conseguir. confusão de repente o teu nome estar a ser assim mais falado e o Eu, teu rosto a ser sim, eu visto? nunca gostei muito de protagonismo, nunca tinha o protagonismo quando tinha que ter, mas nunca procurei. Pronto, mas na volta à França, sem dúvida que assim, toda a gente é a volta à França. Muitas não seguem o ciclismo, mas toda a gente conhece a volta à França, e aquele ano de ter sido convocado, sim, foi importante. Foi um marco também, Sim, claro. a volta à Itália, das três, foi a que eu mais gostei de fazer. Não sei, os italianos têm algo de especial. A camisola de líder deles é cor-de-rosa, não sei, há ali um certo, não sei, glamour, e a prova em si, E sentias-te mais em forma, se calhar, não sei, se sim, marcou também por era, isso. e também considerei das mais difíceis em termos de percurso, muito duro, as montanhas. Eu naquela edição tive sorte com o tempo, que costuma ser uma prova muito castigada por frio, por chuva, neve. Muitas etapas às vezes têm que ser canceladas. Eu, por acaso, nessa edição, acho que choveu um dia, que Que bom. pronto. E se calhar por aí, que eu cheguei a comentar com colegas que fizeram, se calhar por aí fiquei com uma boa imagem da prova, porque muita gente, quem fazia, dizia que nunca mais queria fazer a volta à Itália, por mau tempo. Porque a prova em si, com os italianos, eu gostei O muito. que é que se pensa naquelas horas todas ali, 5, 6 horas a pedalar, como às vezes são algumas provas dessas etapas? É Não se muito, pensa? pensa-se em terminar, é muito psicológico, chega a um ponto que já não é físico, o físico vai, mas o psicológico tem que dizer, temos que conseguir, estão todos nas mesmas circunstâncias, muitas vezes, agora por ter dado o exemplo do tempo, não é? Do frio, a nevar, eu não consigo, eu não sinto os dedos, mas olhava, os outros também estão, pronto, agora, felizmente, os atletas estão a ser mais protegidos com isso, há protocolos de condições extremas, se tiver muito calor, se tiver muito frio, Ok. mas eu ainda apanhei que era muito difícil cancelar-se uma prova. Apanhei as duas partes, e agora apanhei a parte de, seguindo esses protocolos, tinha que se cancelar. Que traços na tua personalidade também deixou todos esses desafios que superaste? Eu sinto-me orgulhoso de ter conseguido, agora olho e digo, é um bocado de estupidez, não é? Quando chover ou a nevar, chegamos a nevar, Porquê, não é? Porque é que tem porque é de que ser estamos a assim? fazer isto? Mas depois também a parte do ciclista, que é um ser humano, está ali, está a sofrer, depois também havia aquela parte dos organizadores, ou se fazia naquele dia, ou depois não é como um jogo de futebol que se repetia, uma prova de ciclismo, faz-se naquele dia, se não for, não há hipótese, fica para o próximo ano. Mas todos esses desafios deixaram-te uma pessoa mais destemida depois na tua vida pessoal, como é que isso se reflete? Hoje em dia que até já nem competes, Sim, consegues avaliar isso? creio que dou mais valor às coisas e entender que não é, temos que passar por dificuldades para conseguir certos objetivos, e que nem tudo é fácil, pronto, mas depois também vejo aquela parte mais humana que acho que esta nova geração está a ir, que é o bom senso, não é? Não vamos,
é Não há saúde, necessidade, não há não é de ser necessidade. assim, claro. Eu lembro-me uma altura, uma prova em Itália, que estava muito mau tempo, muito frio, eu nem sentia os dedos, mas tivemos que arrancar. E fizemos a prova, não sei, já não me recordo dos quilómetros, mas devia ser 140, pronto, uma prova a rondar as 4 horas, 160 quilómetros, e no final havia um circuito, tínhamos feito um circuito, mas estava tão mau tempo, e o circuito era muito técnico, e por questões de segurança, neutralizaram o circuito. O que quer dizer neutralizar? Para a classificação geral não contava os tempos, porque aquilo era uma prova por etapas, mas tivemos que fazer as voltas, tivemos que dar as voltas todas ao circuito, em ritmo mais lento, e eu pensei, mas porquê? Já a prova está decidida, está um frio que nós estamos aqui, mas tivemos, por causa do espetáculo, tivemos que andar ali a dar as voltas todas, para isso, não está ninguém a ver, é o tal bom senso de dizer, não, ok, os organizadores tiveram muito trabalho, muito esforço para pôr a prova em pé, mas nós também não somos, entre aspas, palhaços de estar aqui. Pronto, eu acho que agora está-se a lutar mais para isso. Já há mais regras, protege-se mais. Ainda bem, não é? Há que olhar com alguma seriedade para o esforço que vocês fazem, não é? Também durante todo o ano a se prepararem para certas provas. Claro. E era justamente isso que eu queria falar. Esse esforço e preparar-te, não é? Para certas provas, porque não é fácil chegar aos Jogos Olímpicos, ganhe ou não. Sim. Em 2016 estiveste no Rio de Janeiro. Sim, claro. Imagino que só chegar ao Brasil e ainda por cima uma cidade repleta de desejo, não é? Por ver atletas olímpicos e toda a festa que foi feita em torno do Rio de Janeiro, que nós não nos esquecemos daquela cerimónia de abertura espetacular. Tudo lá é muito colorido, com música marcante, não há como esquecer. Eu, pelo menos na minha mente, ainda tenho bem viva a cerimónia de abertura no Rio de Janeiro dos Jogos Olímpicos. Como é que foi para ti esta experiência? Não só estar no Rio de Janeiro, mas também o que te levou até lá. Em que fase da tua carreira estavas, né? E em que clube? Eu, curiosamente, até foi uma época que não começou nada bem. Tive uns problemas físicos no início do ano, que já vinham-se a arrastar um pouco da temporada anterior. E o início, mas felizmente recuperei. Quando regressei à competição estava bem, estava a correr bem, mas não fui pré-convocado porque no ciclismo não é como noutros desportos que se atinge os mínimos. O selecionador nacional faz uma pré-seleção dos melhores atletas e depois seleciona aqueles que ele... E eu acho que vi em algum lado que tu soubeste no mesmo dia que foi tornado público o teu, aqui aos Jogos Olímpicos. Ninguém te avisou antes, foi uma surpresa enorme. Sim, eu sabia que estava pré-convocado, mas sinceramente não estava com grandes esperanças, porque sabia que havia outros atletas que também tinham provas dadas, e depois estavam em equipas melhores do que a minha, depois há ali um pouco... Pois estavas em que equipa na altura? Não eu estava na Bora e Argon 18. Era uma equipa que estava no segundo escalão do ciclismo e havia atletas que estavam convocados que estavam no principal escalão. Fazíamos muitas provas em conjunto, mas claro, na hora de decidir, se calhar um atleta que está numa equipa World Tour, da primeiro escalão, tem vantagem para os que estão... Pronto, eu pensava assim. Mas o que é certo, pronto, apesar dos problemas de início da época, eu fui melhorando. Ao início, não, mas pronto, tinha compreensível, não é? Porque tive algum tempo parado para recuperar. Pronto, até que fui campeão nacional nesse ano. E aí acho que foi quando comecei a sentir que podia ser possível ser convocado. Mas havia ali não era tabu, mas não saía à seleção. Pois, foi quando fizeste o primeiro lugar no Campeonato Português de Estrada, sim, não é? E Guimarães organizou um evento ali em junho, penso. Eu penso que já tinha sido... Eu agora não sei certo se foi antes do Campeonato Nacional ou depois. Okay. Mas, e que, no mesmo ano. E na mesma altura. Porque Exato. Depois fizeram, não foi homenagear, mas deram ali tipo incentivar e um apoio aos atletas vimaranenses que iam aos Jogos Olímpicos. Eu vi umas imagens. E eu estava nessa cerimónia, mas eu não estava, só estive a assistir porque eu não estava convocado. Aliás, estava lá o presidente da federação na altura,
estava o José Luís Ribeiro, que era o presidente da Associação do Minho, Sim, sim. e eles, mas eu acho que ninguém sabia. Se eu, eu não sabia, e eu penso que eles também não. Então, e eu a ver os atletas de Guimarães a ser Homenageados, de certa homenageados, forma, ou a sim, a ser receber algum apoio, claro, pronto, um incentivo. que iam aos Jogos Olímpicos, e eu, pronto, fiquei a ver. Passado uns dias, acho que foi mesmo uns dias, recebi que tinha sido convocado. Então a Câmara de Guimarães sentiu-se Claro, havia ali não uma é moral, obrigado, sim. moralmente Então seria correto também fui à chamar-te. Câmara Municipal, fizeram uma cerimónia. Pois, há umas imagens tuas ao lado da Amadeu Portilho e Domingos Bragança, eu Sim, recordo-me fui ver. recebido especialmente por essa situação, porque não tinha sido, não era oficial anteriormente que eu fui convocado, então fui à Câmara ser recebido e receber esse apoio como os outros atletas tinham recebido. E pronto, até acabou por ser especial, fui Claro, recebido ali no Salão Nobre, creio. foi. Ainda te deu mais Sim, moral, não é? sim, Para... depois, E a chegada ao Rio de Janeiro, como é que foi? depois os Jogos Olímpicos é tudo um sonho, não é? De saber a Claro, aldeia olímpica, de estar ali com atletas de todos os países, todas as modalidades, foi sem dúvida a maior. Ter participado nas 3 grandes voltas foi sem dúvida um ponto alto, mas os Jogos Olímpicos é uma coisa que ficou para toda a claro, minha até por carreira. todo o nível de atletas que também está do teu lado, as próprias pessoas que estão Sim, e muito depois ávidas e com muita, não é? Há muita predisposição para assistir às vossas provas, é todo o país. porque ultrapassa, Eu não é? lembro-me Aquela no. comunidade da aldeia Sim, olímpica, não é? é. Toda a cidade fica envolvida, O não é? No país, mesmo sim, espírito. ali e mesmo Portugal. Eu lembro que tive que viajar para o Rio de Janeiro mais tarde com a comitiva do ciclismo e até no aeroporto, porque eu ia vestido de atleta olímpico, não é? Claro, com as nossas cores. E era impressionante, as pessoas totalmente diferente do que eu estava habituado, como quando o ir de ciclismo, e se fosse com a roupa de ciclismo de uma equipa desportiva, as pessoas algumas já até perguntavam que desporto é que praticas, mas ali o atleta olímpico era totalmente diferente, todas as pessoas queriam tirar Havia uma foto. grande Sim, consideração, sim, claro. sim, Cá sim. nós só estamos habituados a ver isso à E volta do quando, futebol, não é? e quando dizia jogo, algumas ao início nem se acreditavam, a sério, aí, boa sorte, e Pois, sentiste valorizada, não é? A sim, toda a modalidade gente e apoiava. todo o teu esforço também, claro, Sim, claro. sim. Deve ser Pronto, e depois espetacular. era no ciclismo, eram 4 atletas que foram convocados, e estar naquele grupo restrito também é um marco, não é? Ah, sim, claro que sim. Nós já não vamos com muito tempo, mas ainda Bem, te quero fazer algumas perguntinhas. Ao olhar para trás, já me disseste que consideras os Jogos Olímpicos e as 3 voltas como uns momentos altos da tua carreira, mas agora já passou algum tempo, conseguiste fazer outro balanço. Às vezes é um bocado ingrato perguntar isto, mas também é bom perguntá-lo neste contexto, porque acaba por ficar, por exemplo, para outros atletas que nos estejam a ver, assim como tu te inspiraste no teu pai, no Mário sim. Miranda. Terias feito alguma coisa diferente? Onde é que achas que possas ter sido melhor ou pior, que ajuda aqui de alguma forma também a transmitir um exemplo para futuros atletas na área do ciclismo, que é um Eh, desporto tão exigente? sim, como já tinha dito, acredito que fui exigente comigo próprio e tentei fazer o melhor possível. É um desporto que implica muitos fatores. E o conselho que eu dou é que quem quer o ciclismo estar preparado para passar sacrifícios a nível de muitas das vezes não poder estar com a família, com os amigos, quando eu fazia, como eu disse, aqueles estágios de ir para a altitude, um ou outro acho que tive a possibilidade na altura de levar a minha mulher e estava ali, era um apoio, mas a maior parte das vezes era com outros colegas de equipa e muitas das vezes sozinho. Treinava, às vezes encontrava atletas de outras equipas e acabavam por treinar em conjunto alguns dias, mas o estar lá, o viver num apartamento, era sozinho. E essa é a parte de quem quer realmente gostar de ciclismo e estar disposto a passar por esses. Esses momentos. Abdicar. É claro que depois vai poder recompensar, não é? Porque não é o ano todo naquilo, mas há momentos que sem dúvida são muito difíceis e pronto. E isso aí faz a diferença de ser. Onde é que foste buscar esse apoio psicológico?
Eu acho que era mesmo o próprio gosto, o gosto apareceu. Eu era, Sim, gostar da modalidade é eu fundamental, lembro da claro. primeira prova, que foi aqui em Guimarães, ali em frente à Francisco de Holanda, tem aquelas rotundas, então era uma prova ali às voltas. Eu era infantil, creio, a categoria, tinha 10, 11 anos. E eu consegui terminar a prova, mas fiquei muito para trás. Mas aquele ambiente de competição, acho que desde esse dia recordo-me que ficou. Então depois eu acredito não tenho dúvidas que o apoio dos meus pais, da minha família, foi muito importante, mas claro, eu também queria, eu tinha muita vontade de... Claro. O meu pai puxava muito por mim, tens de treinar mais, mas eu tinha vontade de treinar, tinha vontade muito cedo, comecei a querer ter cuidado com a alimentação, eu em casa fazia a comida, começava a querer fazer comida para mim, a minha mãe também às vezes ajudava, mas outras vezes não, deixa estar, eu é que faço, queria fazer, pronto, tinha essa vontade. Tinhas esse sentido de responsabilidade também, não é? Sim, eu acho que por isso é que talvez consegui chegar longe, porque, pronto, queria ser, não vou dizer perfeccionista, porque perfeccionista é uma palavra forte, mas queria fazer tudo bem e preocupava-me com muitas coisas que estavam ligadas ao ciclismo. Pronto, e é isso. Para conseguir chegar aí tem que haver a vontade do atleta. Se for, é claro que tem que haver o apoio, como eu disse, da família, Da dos amigos, equipa. mas se for espicaçado, se for porque o pai quer ou porque eu acho que não... Tem que haver gosto, não é? Sim, tem que haver É o gosto ali... que te leva sempre a superar e a ligar-te, não é? A qualquer que seja a situação da nossa vida. Tenho 2 filhos, um já está com 11 anos, está com a idade mais ou menos que eu comecei, ele agora está no futebol. Quero futebol, eu apoio no futebol. Nunca lhe disse... Claro. Porque tens a experiência, né? Sabes que não gostando é difícil. Eu costumo dizer, eu já me fizeram muitas vezes a pergunta, gostavas que o teu filho fosse ciclista? Não sei, é um desporto muito difícil. Não tens que desejar isso, claro, cada um com os seus desejos. Se ele, assim, não sei o que é que ele vai ser, ele está no futebol. Se ele fosse futebolista, não sei se vai conseguir, vou apoiá-lo a 100%. Mas se ele um dia me disser, pai, quero ser ciclista, também o vou apoiar, não é? Como é óbvio. Mas não faço questão, ou não vou pressionar para ele ser ciclista, porque eu acho que não é o caminho dele. Se eu fizesse isso, eu acho que ele não ia ser ciclista. Tem que ser ele a querer. Claro. E eu acho que foi por isso eu consegui, porque, como é óbvio, vou dizer, não é empurrado, mas deram umas ferramentas, deram uma bicicleta, levaram-me às provas, mas depois tu olhaste para isso com um encanto, nem e todas essa prova claro. que eu mencionei, que foi ali em Guimarães, aquela primeira prova, não sei, eu gostei daquela, e depois... Sentiste bem ali, não era o teu lugar? Naquele ano voltaram a repetir. Pronto, as provas, eu acho que nesse primeiro ano pouco saí de Guimarães, as provas como eram circuitos, havia essa ali em Guimarães, havia uma à beira da Associação do Minho, depois acho que sim, Braga, havia em Braga, pronto, e eu quando repetimos a prova, essa tal prova ali em Francisco de Holanda, já correu melhor e já consegui cheguei a andar na frente. E aquilo foi... E tu sentiste essa diferença, né? Aquela motivação de melhoraste de um ano para o outro, ainda te sentiste melhor, claro. Foi de ano para ano, fui melhorando, depois ao mudar de equipa também aumentou a exigência, comecei a ser chamado à seleção, eu penso, também os meus pais começaram a ver que realmente aquilo... Sim, foste vendo o teu esforço sendo recompensado, né, de alguma forma, a partir das várias experiências que o teu esforço te permitiu ter, claro que sim. Ainda queria fazer uma última pergunta, apesar de já estarmos um bocadinho em cima do tempo. Guimarães, o que significa para ti? Tudo, eu sempre, por onde passei, sempre foi com orgulho dizer que era de Guimarães. Mesmo, corri no Benfica, corri no Sport, corri no Porto, mas porque era profissional, eu pus à parte os clubes, não fui para o Benfica por gostar do Benfica antes pelo contrário, se fosse por gostar não tinha ido. Era por ser profissional e porque era aquilo que eu queria fazer, ciclismo, e sabia que ali iam-me dar outras condições. Mas sempre fiz questão de dizer que era de Guimarães. Aliás, há uma foto que eu tenho dos Jogos Olímpicos com a bandeira de Guimarães. Tirei com a de Portugal, mas quis tirar também com a de Guimarães. Isso já diz muito, não é? Sim.
É verdade, vocês atletas conseguem sempre levar o nome das cidades e do país mais além Sim. e por E essa muitas via das nós também vezes temos muito a agradecer. os speakers, quando nas provas, talvez por eu também fazer questão, falavam muito o Vimaranense. O Vimaranense era em Portugal, não é? Lá fora, não, mas quando corria cá em Portugal, nós ia sair na bicicleta para a partida e quando falavam, estava lá perto e o speaker falava, falava muitas vezes o Vimaranense e isso deixava-me orgulhoso. Claro, claro que sim. Obrigada mais uma vez por Nada, teres eu é que aceito agradeço, o nosso convite e por teres partilhado também tantas histórias e tanto daquilo que sentiste ao longo desta carreira de quantos anos? 17 ou 18. São muitos. É. Parabéns. Obrigada. Obrigado. The love of my life, she's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't